Paz, meus irmãos, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do nosso devocional aqui no canal Devocional do livro de Romanos. Hoje, então, vamos iniciar o capítulo 7 desse livro. Já te inscreve aqui no canal, já deixa sua curtida, já comenta, já salva esse vídeo caso tu não vá conseguir assistir agora. Envia ele para alguém, para essa pessoa fazer junto conosco esse devocional neste final de ano também. E é isso, vamos orar então, para nós iniciarmos. Antes da gente iniciar, eu quero comentar com vocês que assim, o livro de Romanos, isso eu tô falando baseado aqui neste livro de Panorama do Novo Testamento, que esse é o nome do livro, Panorama do Novo Testamento, do Augusto Nicodemos, e ele fala da divisão do livro, e o livro é dividido na parte da perdição que nós já lemos, na parte da justificação que nós já lemos. Agora, quando a gente tá indo pro capítulo 7, desde o 6, na verdade, que ainda falamos de justificação, mas a gente já entrou na parte de santificação, e nós vamos falar disso desde o 6 até o 8, que aí amanhã a gente vai falar mais a respeito disso, que eu também tô bem com grandes expectativas a respeito do capítulo 8. E depois, gente, do 9 ao 11, ele fala de escatologia, tá? Então é muito interessante. E depois nós temos ali do 12 ao 15 algumas questões práticas. Então, só para comentar com vocês a divisão desse livro sobre os assuntos que são tratados, que isso eu ia falar lá no primeiro vídeo e eu acabei esquecendo, mas eu quero comentar com vocês isso no dia de hoje, tá bom? Capítulo 7 é um capítulo bem complexo, assim, até tava dando mais uma estudada agora antes de abrir aqui o vídeo com vocês, porque ele é um capítulo que causa discordância, digamos assim, de interpretação de muitas pessoas, de muitos teólogos, enfim. E aí, nós lendo o capítulo, vocês vão entender a complexidade dele, porque ele é muito profundo, muito mesmo, assim. Mas é lindo e vai falar muito com você nessa manhã, eu tenho certeza. Vamos orar então para iniciar. Paizinho, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Começamos esse dia com gratidão no nosso coração, Pai. Coloca a gratidão nos nossos corações, nos corações de todos aqueles que estão aqui, Senhor. Pai, a tua palavra também diz, Pai, que em tudo devemos dar graças, Pai. Então, que a gente tenha também neste tempo de devocional o nosso coração alinhado à tua palavra, nesse quesito, neste final de ano, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Agradecemos pela morte de Jesus, Pai. Coloca em nós um anseio de te agradecer pela morte de Cristo todos os dias. Que nós não venhamos a cansar de estar agradecendo pela obra perfeita da cruz, porque se não fosse a cruz, nós sequer estaríamos aqui. Este é o real motivo de nós estarmos fazendo este devocional. Jesus, que tu sejas o centro, que tu tomes o teu trono neste momento. Deus, vem se revelando a cada um de nós neste tempo, nesta manhã, Senhor. Fala, Pai, com aqueles que estão aqui neste vídeo, talvez buscando uma esperança, Senhor. Muitas vezes nós vamos fazer um devocional, Pai, buscando mais a tua palavra, mas estamos precisando de esperança, Pai. Então, Pai, fala com a tua palavra rema, com a tua palavra específica e direta com os teus filhos neste dia, através deste vídeo, Pai. Faça a tua obra por completo, nós clamamos por isso, Senhor, que o Senhor venha a agir, Pai, nos lares, Pai, através do posicionamento de busca por mais de Ti, Senhor, neste ano que se encerra, Pai, neste ciclo que se encerra. Nós queremos declarar que Tu estás no centro das nossas vidas, Pai. Seja conosco, Espírito Santo. Contamos, Espírito Santo, com a Tua presença nesta manhã, neste dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos iniciar. O texto, ele inicia falando de casamento. Mas nós vamos entender que aqui Paulo está fazendo uma analogia. Olha só. Capítulo 7. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto vive? Aí ele vem com a analogia, porque ele começa assim, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. Mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. E aí a próxima frase, o versículo 4, ele inicia dizendo: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Então,
Por mais que nós tenhamos aqui um capítulo, os versículos iniciais falando acerca do casamento, a gente precisa entender o foco de Paulo neste momento. Ele é fazer uma analogia de que quando se morre, se está livre desta lei. E aí ele vai trazer para a realidade a respeito de estarmos mortos para a lei, mortos para o pecado, porque essa aqui é uma continuação do capítulo de ontem, né? O que acontece? A carta de Romanos, as cartas, enfim, elas foram todas escritas de uma vez só. Paulo não foi escrevendo por capítulos, isso aqui posteriormente a igreja acabou dividindo ali para melhor compreensão, mas esta aqui é uma continuação daquilo que Paulo já estava escrevendo ontem. Então esse início, principalmente antes de nós falarmos da luta contra o pecado, na parte 2 do capítulo, a gente vai entender que ele está ainda muito vinculado ao final dos nossos textos de ontem, tá? Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Então ele está nos dizendo que morremos para a lei, conforme entendemos ontem no capítulo 6, e que morremos através de Cristo para pertencermos a Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Olha aqui, ó, o motivo disso tudo, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Que Deus nessa manhã nos auxilie a entendermos que nós precisamos dar frutos para Deus, porque foi a fim disso que tudo aconteceu. Nós estamos dando frutos para Deus? Não, ainda não. Meu Deus, e agora o que eu faço? A gente vai orar e a gente vai buscar uma vida onde a gente venha dar frutos. Amém? Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte, olha só. E às vezes você é um novo convertido e aquilo que a gente está fazendo ainda está frutificando para a morte. Mas a gente precisa assumir essa nova conversão, essa nova vida, morrer para o pecado, viver para Cristo, dar frutos para Deus e não frutos pela carne. E ao decorrer de todo esse livro nós vamos entender de forma clara, em nome de Jesus, esse caminho maravilhoso. E aí está escrito ali: as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Então tudo isso aqui está muito interligado com o capítulo 6, que nós vínhamos falando dessa morte para o pecado, dessa morte para a carne. Aí nós vamos entrar no texto que fala da luta contra o pecado. Versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então ele está dizendo que não é um problema ter a lei, mas uma bênção, é aquilo que atesta que eu preciso, né, de uma redenção, que eu preciso de uma graça, que eu preciso de justificação. Através da lei eu tenho consciência, né? E eu já vi alguns pregadores darem um exemplo, por exemplo, da sinalização do trânsito. Se eu não souber que aqui é 40 por hora que eu devo andar, eu posso andar na velocidade que eu quiser. Agora, se eu tenho uma placa dizendo que é 40 e eu andei a 50, eu entendo que eu estou cometendo uma infração e que é errado. E a lei, ela é, entre aspas, assim, né, dando um exemplo aqui para vocês, as placas de trânsito da nossa vida, onde a gente entende os limites. Os limites ficam mais claros para a nossa segurança e para estarmos de acordo com o plano de Deus. E aí, no versículo 8 diz assim: mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Porque ele ainda está falando do não cobiçarás, né? Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. A explicação disso tudo aqui é o seguinte: para começo de conversa, Paulo está falando do não cobiçarás porque foi o mandamento que mais falou com ele. Porque como ele era muito, vamos dizer, fariseu antes, o que é fariseu? Paulo, ele era uma pessoa que se orgulhava muito de cumprir a lei. Ele se orgulhava muito. Não, porque eu cumpro a lei, tá tudo ok, eu faço, né?
Só que quando ele olhou para o não cobiçarás, era finalmente um mandamento que fala do que está dentro do coração que ninguém está vendo. E aí ele começou a ver as suas mazelas. Porque em qualquer ambiente as pessoas podem estar ali, né? Tranquilas, sorrindo, mas o que está passando na mente e no coração somente Deus vê. E Paulo foi confrontado com esse não cobiçarás. E todos nós temos que ser, porque como há um confronto quando a gente percebe, né? O Deus que sonda todas as nossas intenções do nosso coração. E aí ele fala ali que antes da lei ele vivia, né? Mas agora, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. É como se antes as estradas fossem todas sem placas. E eu andava a qualquer velocidade sem saber que estava cometendo uma infração. Mas aí vieram umas placas e eu percebi que eu estava sempre acima da velocidade. É como se fosse isso. Estou tentando trazer para o português mais claro aqui, para a gente entender o que ele está querendo dizer. Ele percebeu através da lei que estava morto, porque sem a lei nós não sabíamos os limites que Deus tinha ali para as nossas vidas. E essa aqui é o exemplo que ele dá. Descobri que o próprio, isso no versículo 10, descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. É o quê? É o atestado da necessidade da graça. O mandamento, ele veio, mesmo que fosse com uma intenção de gerar vida, não gerou vida, gerou morte, gerou um atestado de que a gente não consegue ser santa, de que a gente não consegue nunca pecar, de que a gente não consegue não cometer as infrações, e gerou morte em nós. Por quê? Porque o plano perfeito é a redenção. O plano perfeito é justamente que Cristo venha dar vida aos mortos. Então, a lei, o mandamento, ele acabou gerando morte em nós. E fomos enganados sim, porque o pecado ele nos engana, o inimigo nunca chega vestido, né, de inimigo. Ele nos engana, o pecado sempre aparenta ser melhor do que é, e o resultado sim é a morte. Mas no momento em que ele aparece, ele não aparece, né, sem nos enganar. Versículo 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, mesmo que gere morte em nós, mesmo que acabe nos mostrando a nossa dependência da graça, o mandamento, a lei, tudo isso é santo, é vindo de Deus. A gente não pode dizer que está errado ter a sinalização no trânsito, mas sim que nós não sabemos andar dentro da velocidade que foi estipulada pelo dono de todas as coisas, entende? Tô trazendo muito essa analogia porque eu vejo que é mais fácil de compreender a lei, trazendo para alguma lei terrena, né, que a gente consiga comparar ali. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Versículo 14. Sabendo que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Olha só, aqui a partir do versículo 14 é quando Paulo não fala mais a respeito do passado e começa a falar a respeito do presente. Aqui ele começa a falar algo mais referente a um testemunho dele, ao que ele estava passando. Então a gente percebe que até o 13 Paulo falava no tempo passado, e a partir do 14 então ele começa a falar de algo que ele está vivenciando e dar um testemunho ali a respeito do que ele está passando. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, aqui existem algumas divergências, algumas pessoas dizem até que não poderia ser Paulo, o apóstolo, falando isso aqui, porque ele está falando que ele realmente está fazendo o que ele não gostaria de fazer. Mas só pode ser sido dito por um homem realmente de Deus e que está passando por essa transformação, porque ele fala que a lei é boa. Ele admite aqui que ele, mesmo quando está errando, não está errando porque ele quer. Então, a maioria de nós chega à conclusão de que, obviamente, é Paulo falando, mesmo que alguns não concordem, porque, na verdade, aqui Paulo está sendo muito transparente
e tendo talvez uma transparência que muitas vezes eu e você precisamos ter. De que a gente, contrastado aqui pela lei, percebe o quanto a nossa natureza é sim caída. E a guerra que há, tanto é que o título dessa parte aqui do texto fala que é a luta contra o pecado. E todos nós estamos em luta contra o pecado. A gente vai ficar declarando, como eu disse ontem ou anteontem, eu falei, nós vamos declarar que eu morri para o pecado. E isso vai fazer parte da nossa luta, mas não significa que nós estejamos em luta. Então é isso aqui que Paulo está falando nesse momento. Ele fala ali no versículo 16 que eu acabei de ler, e se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Mesmo quando eu estou fazendo algo que não é aquilo que eu quero fazer, é porque eu admito, é porque a nova criatura que há em mim, ela está declarando que o correto é a lei. Porque se eu peco, e eu peco em arrependimento, e eu não peco em paz, porque olha como ele falou nos versículos anteriores, que antes eu vivia. O que é isso? Isso é a pessoa que ela não tem conhecimento, nunca foi exposta à lei, não foi exposta à palavra. Ela está sim a caminho do inferno, está, mas ela não sabe. Então, ela peca em paz. As pessoas que elas não tiveram a luz da palavra nas suas trevas, elas vivem em paz em trevas. Por quê? Porque elas não sabem. Elas estão ignorantes em relação a isso, estão a caminho do inferno, mas elas não abriram a Bíblia, elas não foram iluminadas aqui por isso tudo. Então, elas estão ali em paz, pecando em paz. Mas o cristão verdadeiro, ele vai ter essa luta, essa militância entre a carne e o espírito, até que a nossa carne morra por completo, né? Até que venha a nossa morte e depois glorificação. E Paulo aqui, ele está sendo transparente, ele está olhando para si e vendo como é que ele reage em relação a tudo isso. E se faço o que não desejo, no 16, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele entende que é a parte pecaminosa, a parte caída da carne dele que está fazendo um pecado, já que ele não quer pecar e faz mesmo assim. Sei que nada de bom habita em mim, versículo 18, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que não é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, este eu continuo fazendo. Paulo deve neste tempo ter sido exposto a situações onde ele reagiu na carne, onde o corpo dele se deu a fazer as obras da carne. E ele vem aqui com essa transparência dizendo que até mesmo isso está atestando que a lei é boa, porque ele não gostaria de estar errando. Ele não concorda com o que ele está fazendo. Ele não está pecando em paz. Versículo 20, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Se eu não quero pecar e eu cometo aquilo, que é o acidente que a gente fala de percurso, com certeza Paulo não vivia em uma vida de iniquidade, obviamente que não, e nós vamos ver isso no capítulo 8, amanhã a gente vai falar muito sobre isso, mas aqui ele está olhando para si e reconhecendo as suas misérias, ele está reconhecendo a sua carne caída. Versículo 21. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Na fala, nos olhos, em todos os membros, nas nossas mãos, nossos pés. Ele está falando de tudo, de todos os membros do corpo. Ele vê ali a lei atuando nesses membros, guerreando contra a lei da minha mente. Esse versículo aqui me trouxe paz quando eu li pela primeira vez. Por quê? Porque quando tu te converte e tu não tem ainda o básico, digamos assim, do conhecimento, tu pensa, vou batizar, vou lá, vou mergulhar, vou sair da piscina, do tanque lá, zerado, nova criatura. Quem sai muitos batismos toca, né? Essa música nova criatura. E aí o que acontece? Pronto, resolvida a minha vida, agora Jesus é comigo, vai dar tudo certo. E não acontece. Como disse, esqueci o nome o velho homem sabia, achei que ia matá-lo afogado e descobri que ele sabia nadar. E aí é isso que acontece. Só que Paulo, quando ele fala aqui, ó, nesse versículo 23, vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros, ou seja, guerreando. Precisa ficar claro que existe uma guerra entre a minha carne e o Espírito que passou a habitar em mim. E essa guerra vai acontecer até a nossa morte. Então, se você não está em guerra, aí que é o perigo. Porque, olha, esse capítulo nos deixa claro que antes
ele vivia em paz. Mas agora, conhecendo e trazendo um Espírito de Deus para habitar em um corpo caído, como este corpo ainda é um corpo humano caído, existe guerra entre a carne e o Espírito. Então, se você tem esta guerra entre a carne e o Espírito, aí sim que você está na sua conversão verdadeira. Por isso que me trouxe paz. Porque quando eu tinha essa guerra, eu falava, meu Deus, mas que isso? Cadê minha conversão? Não, gente, a guerra vem porque todo dia o pecado vem. Todo dia alguém nos afronta, todo dia alguém corta a nossa frente, todo dia nós temos problemas nos nossos relacionamentos dentro de casa, todo dia a gente tem ali o filho desobedecendo, tem discordâncias com o marido, tem problemas com os pais, todos os dias a gente tem inúmeros problemas com os nossos chefes, pessoas do serviço, inúmeros. As oportunidades ali para nossa carne reagir conforme a carne tem todo dia. E aí vem a luta contra isso, e essa guerra ela é espiritual. Só que nós venceremos ela através do Espírito Santo, que nós falaremos amanhã. Mas aqui Paulo está sendo transparente, até para que a gente entenda o quanto ele era humano. E isso é lindo, porque ele vai finalizar aqui de uma forma que é quase como se fosse um suspense aqui, todo esse 7, e ele finaliza de uma forma linda. Vamos indo para o final. 24, olha aqui a conclusão. E essa conclusão aqui, eu tenho que ter, você tem que ter. Não tem alguém que não devesse ter essa conclusão aqui a respeito de si mesmo. Aí ele fez toda essa analogia para finalizar dizendo, miserável homem que eu sou. Até vou confirmar aqui na outra versão, mas eu acredito que é miserável também. Miserável ser humano que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem nos libertará? Miseráveis homens que somos. Você entende? Você entende quem você é sem Jesus? Graças a Deus. Aqui ele finaliza, dando a honra e a glória ao único que pode nos tirar dessa escravidão do pecado. Versículo 25 para finalizar. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E por mais que ele finalize falando que com a carne ele é escravo da lei do pecado, ele fala aqui, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque é Ele quem vai nos salvar, é Ele quem vai nos libertar deste corpo sujeito à morte. Porque essa aqui é a resposta para a pergunta que ele faz no 24, quando ele fala, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E é assim que ele finaliza esse capítulo, dizendo graças a Deus por causa de Cristo Jesus, porque Ele sim nos liberta. E porque a libertação completa acontecerá no fim da nossa vida e da nossa vida na eternidade. Acho que o problema de muitos de nós é que a gente aprendeu tanto sobre essa vida que a gente tem dificuldade de entender que a vida com Deus, ela é sobre a eternidade principalmente. Só que nós estamos neste lugar, neste momento, então a gente tem essa tendência de ficar olhando para essa terra. Mas a palavra ela nos adverte várias vezes. E tudo estará completo e perfeito no dia da morte, da ressurreição, da glorificação. Até lá tem guerra entre a carne e o espírito. Amém? Vamos encerrar, vamos orar aqui neste momento para encerrar esse devocional de hoje. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Pai, fala aos corações através, Pai, deste devocional, Senhor. Pai, no dia de hoje nós podemos declarar miseráveis homens e mulheres que somos. Quem vai nos libertar, Senhor, deste corpo, Senhor, dessa guerra, desta luta, Senhor? Quem irá nos libertar? Tu, Paizinho. Tu és o grande libertador, Tu és aquele que nos envia Teu Espírito, Senhor, mas sem Ti, Pai. E nesta terra, Senhor, que grande luta nós temos, Senhor, contra o pecado, Pai. Jesus, miseráveis homens que somos. Senhor, se Paulo podia dizer isso, quem somos nós para não dizermos também, Pai? Que nós venhamos a reconhecer as nossas mazelas, Senhor, que nós venhamos a reconhecer que todos os dias nós lutamos, Pai, mas que quantas são as vezes em que o pecado vence e nos domina, Senhor? Quantas são as vezes, Pai? Pai, nos ensina a trilhar um caminho onde a gente venha a ser mais parecido contigo, Jesus. Queremos ser parecidos contigo, Pai. Queremos poder dizer, Pai, para as pessoas serem nossos imitadores como nós somos de Ti, Senhor. Nos ensina durante este livro, Pai, este caminho de nos parecermos cada dia mais com Cristo e não com quem éramos, Pai.
Pai, podia ser mais confortável, Senhor, não sabermos da Tua palavra e vivermos ultrapassando os limites do trânsito quando não sabíamos, Senhor, a velocidade ideal, Pai. Mas hoje, Pai, hoje nós sabemos. Nós temos a Tua lei e mais do que isso, nós temos um Jesus que nos limpa, Senhor, e que pagou, Senhor, todas as infrações, Pai, no nosso nome, Senhor, no nosso lugar. E por isso, em gratidão, queremos, Senhor, andar contigo, viver para Ti, Te honrar com nossas vidas, dar frutos para Deus, como essa palavra diz, já que é para isso que o Senhor nos justificou. Que nós possamos ser cristãos que dão frutos para Deus e não frutos para a carne, Senhor. Nós reconhecemos nossa total dependência de Ti neste dia. Neste devocional, nós declaramos total dependência de Ti, Senhor, porque sem Ti nós não conseguimos, Senhor. Algo seria de nós sem Tu em nossas vidas. Quem seríamos hoje? Traz, Senhor, ao entendimento agora, a consciência, Pai, de quem nós seríamos sem Ti nas nossas vidas. Ah, Senhor, não éramos nada, Pai, ainda não somos, mas temos a esperança de estar em Ti, Pai. Não éramos nada, Senhor, estávamos mortos, Pai, a caminho da morte, Pai, levando nossas gerações para a morte, Pai. Éramos aqueles, Senhor, que causavam maldições, Senhor, nas nossas gerações, mas hoje, Senhor, causamos bênção por meio de Ti, Pai. Através de Ti, Senhor, podemos ser abençoadores, Senhor, porque a Tua bênção está em nós, Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos entregou de forma imerecida, Pai. Obrigado, Senhor. Faz Tua obra, Senhor, por completo em cada um que está até agora neste vídeo, Pai. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. E Te amamos e Te exaltamos também neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje ficou um pouquinho mais longo. Talvez até demore para carregar um pouquinho. Mas glória a Deus por isso. Nos vemos amanhã no capítulo 8, se Deus quiser.